Aí galera, Terme aqui. Vou dar umas pequenas dicas para o pessoal que está começando. Eu sei que muita gente que está assistindo esse vídeo já joga, inclusive já faz ranqueado. Então essa dica é mais específica para quem está iniciando, quem começou agora com uma semana de jogo, que está meio perdido ainda sem saber bem como fazer seu primeiro deck, ou que classe escolher. Primeira, nós temos aqui os 9 heróis que podemos escolher. E muita gente pode falar até a maioria, já joga World of Warcraft e já vai chegar com a classe já, com a ideia de que classe escolher, simplesmente por já jogar World of Warcraft. No meu caso, no WoW eu jogo de druida, então eu fiquei mais interessado em jogar de druida no começo, mas eu terminei indo para sacerdote e puxando para outras classes. Vamos lá, começar primeiro no druida. Essas cartas aqui, as que já estão com cor, já são as que você já recebe. E essas outras aqui são as que você vai precisar pegar nível para recebê-las. Até aqui, até o Proto Casca-Ferro. Essas cartas já são boas o suficiente para você fazer um deck de druida. Então, druida é uma das classes que eu vou deixar separado para falar mais tarde. Caçador é uma excelente classe. Todo mundo sabe, inclusive as cartas que já vem, que você já recebe, elas são a maioria que fazem parte do deck, de um dos decks do caçador, inclusive o Face Hall e o deck Zul, que também o caçador também tem um deck semelhante ao deck Zul do bruxo. Então o caçador também é uma classe que eu indico você começar. O mago eu não indico. O mago você, apesar de ter algumas cartas como seta de gelo, nova congelante, bola de fogo, algumas cartas, a própria imagem espelhada, algumas cartas que nos melhores decks de mago o pessoal utiliza, mas eu não recomendo você começar. E depois quando eu for dar uma explicada sobre o deck de mago, o Frozen Mage, eu vou falar um pouco sobre essas cartas, certo? Então, mas o mago eu não indico você iniciar o seu primeiro deck ou começar a jogar com mago, eu não recomendo. A menos que você goste muito de mago e você queira, então vai muito do gosto, mas se for para o lado de um deck que lhe ajude a evoluir rápido, a progredir no jogo, então eu não recomendo o mago. Paladino. O Paladino, eu acho, pra mim é uma das classes que é um pouco difícil de jogar de Paladino, porque na verdade dá pra ver dois tipos de deck de Paladino hoje, que é um Paladino de Rush, que é parecido com o Zulok, que são cartas pequenas e Rush, ataque rápido e partidas rápidas para finalizar antes do oitavo turno. E um deck de Paladino que é um deck um pouco mais pesado, que a ideia é segurar o início do jogo e depois começar a jogar criaturas grandes e controlar o campo. É quase um deck de controle de Paladino. Então, Paladino também é uma classe que eu não indico você jogar com ela. Apesar de ter algumas cartas muito boas, como Bênção dos Reis, Consagração, Guardião dos Reis também, que faz parte da maioria dos decks. É um deck um deck de controle, né? Sacerdote, pra mim, deve ser porque eu jogo de sacerdote, eu gosto de jogar sacerdote, mas sacerdote pra mim é uma das classes mais fortes para você iniciar. Aqui a maioria das cartas que fazem parte que você inicia, elas são muito fortes para o início. Quando você pega um cara que tem um deck desestruturado, você tem muita vantagem sobre ele. Então depois eu vou falar sobre as cartas de sacerdote. Ladino, não recomendo você iniciar de Ladino. Se você gostar muito de Ladino, eu recomendo você procurar um bom deck de Ladino, um deck de miragem de Ladino, que é um deck muito forte mesmo, um deck que o pessoal chama de top deck. Mas você vai montar seu deck, vai saber que vai faltar muita carta no início, até você conseguir fechar o deck, deixar ele bem fechadinho, você vai ter um pouco de trabalho.
Então, Ladino não recomendo você iniciar. Eu recomendo, se você gosta de Ladino, recomendo você fazer outro deck, você começar a farmar as cartas, ir montando o deck devagar e quando estiver pronto você simplesmente pular o seu main deck do que você usava para o deck de Ladino e aí sim. Mesmo porque você não imagina que você vai ter só um deck só pronto. Nos campeonatos, é, a regra em geral são você ter 3 tipos de deck e você jogar melhor de 3. Então você nunca vai ter um deck só não, e mesmo porque também vai ter as missões diárias, algum deck ou outro vai dar sempre mais fraco, outro mais forte, até você conseguir a maioria das cartas que você precisa para montar seus decks. Xamã é muito forte para você iniciar deck Xamã. Deck Xamã é um deck de controle. Você pode montar um deck de controle e você pode montar uma estratégia de rush com essa carta aqui, Sede de Sangue, que é uma carta que finaliza muito fácil o oponente, mesmo com 20 de vida. Se você conseguir umas 4, 5 criaturas, você consegue finalizar o seu oponente sem ele conseguir fazer nada para evitar. Então é um deck muito forte. Esse deck aqui tem um porém, que a maioria das cartas que vem você não usa no deck de controle. As cartas que vem aqui que você usa é Totem de Labaredas, a Bagata, a Trinca Pedra, que é essa arma, Sede de Sangue, se for um deck de controle em uma, para ser a carta na manga, e o Elemental de Fogo. As demais cartas são cartas comuns e cartas raras, mas por ser comum e raro a maioria, então é um deck fácil de se montar no início. E é um deck muito forte, inclusive Trump, ele pegou lendário com um deck de Xamã, controle, sem nenhuma lendária. Então dá pra você fazer um deck de Xamã, começar a jogar. O Bruxo é aquilo que eu vinha falando sobre a maioria das cartas você poder usar para montar os primeiros decks. No caso do Bruxo é semelhante ao Xamã. Aqui você pode usar aqui o Emissário do Caos, talvez o Espiral da Morte, no máximo um num deck Zul, se for fazer um deck incompleto. Fogo da Alma com certeza 2. Seta Sombria, dificilmente você vai usar essa carta. Fogo do Inferno também não. E Infernal não. Mas o Bruxo, ele tem um deck chamado Zulok, que é um deck muito rápido. Ele é um deck de criaturas pequenas, só que como a velocidade é muito grande e o poder heróico do Bruxo é comprar carta, então torna-se um deck muito forte, inclusive contra o deck de controle. Ele é um deck que tem muita força, contra o deck de gigantes também, que é o Handlock, é um deck muito forte e a maioria das pessoas que não jogam de Zulok tem raiva do deck de Zulok. Então vale a pena você começar de Bruxo também. Você dá uma analisada, depois eu vou mostrar como é que se faz um Zulok, como é que se faz também um deck de gigantes, como é que faz um Terror Lock. Então, para você poder escolher e saber qual classe você vai começar. E o Guerreiro, eu também não recomendo você fazer o deck Guerreiro. Atualmente eu conheço 2 decks bons de Guerreiro, que é o War Control, que é aquele deck lá, que é esse deck famoso de Guerreiro, que compra muito escudo e tem muito controle, remove muito as cartas, é um deck muito forte mesmo, e tem para finalizar um combo muito forte, que é o de Grommash. Então é um deck que no início eu não recomendo, apesar de ter algumas cartas muito boas, como Levantar Escudo, essa carta Capitã, Dobrado Guerreiro, Execute, tem o Redemoinho, esse Machado, tem várias cartas boas, mas eu não recomendo você iniciar. Então, no próximo vídeo eu vou falar sobre o primeiro deck, o deck Sacerdote, para você, é um deck que eu recomendo. Então eu vou criar um deck para você, lhe mostrar como fazer um bom deck para antes do nível 10 e depois do nível 10. Então, valeu!